Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kaliane e hoje estou aqui para ministrar para vocês a nossa primeira aula do mês, que vai ser sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês essa imagenzinha, esse desenho, que representa aí um pouco da história de como surgiram as frações, tá certo? As frações, elas surgiram aí, tá? No Egito Antigo, há mais ou menos 3.000 anos atrás, como uma forma aí de fazer a medição de algumas terras. Por quê? O faraó lá no Egito Antigo, ele decidiu distribuir algumas terras que ficavam aí ao redor do rio Nilo, que eram terras muito férteis. Então, ele dividiu lá essas terras, e aí as pessoas que faziam a medição dessas terras, que eram os agrimensores, foram lá e fizeram, né, a divisão das terras, tudo certinho, e dividiram essas terras aí entre alguns agricultores. Porém, pessoal, essas terras do rio Nilo, elas justamente são férteis. Por quê? Porque anualmente o rio Nilo, ele sofria lá uma cheia, né, e acabava inundando essas terras ao redor dele. Por conta disso, justamente, é que essas terras eram férteis. Porém, quando tinha esse processo aí da enchente, o que é que acabava acontecendo? Essas marcações que haviam sido feitas pelos agrimensores, elas acabavam desaparecendo devido a essa cheia dos rios. Com isso, se fazia necessário anualmente refazer todas essas marcações. Ou seja, uma vez por ano, quando acabava esse período aí das cheias, lá para o mês de setembro, os agrimensores tinham que ir lá e refazer toda a marcação aí das terras de cada agricultor. Pois bem, para fazer essas marcações, como é que os egípcios usavam aí? Como é que eles faziam? Eles pegavam cordas, igual está nesse desenho aí que vocês estão vendo, e davam nós nessa corda. Cada pedacinho de nó dessa corda representava alguma medida, alguma unidade lá para eles, tá certo? Só que nem sempre era possível fazer a medição com cordas inteiras, né? Às vezes, não era uma medição bem exata. Às vezes ficava lá uma corda inteira e algum pedacinho passando para conseguir medir aquele terreno. Então, por conta disso, né, se fez necessário que eles criassem aí algum sistema de numeração que acabou sendo as frações, porque as frações ajudaram eles a conseguir representar essas medições aí que não eram inteiras, que ficava algum pedacinho ali que não representava algo inteiro. Então, eles criaram as frações. Porém, o sistema de numeração do Egito Antigo era um sistema de numeração assim um pouco complexo, porque não era números como nós vemos hoje, era através de símbolos. E às vezes um símbolo representava vários tipos de números ao mesmo tempo. Um símbolo servia para representar vários números. Isso aí dificultava o trabalho com as frações. Então era algo muito complexo. Isso mudou alguns anos, algum tempo depois, quando os hindus criaram um sistema de numeração decimal. Aí, a partir disso, ficou muito mais fácil de se trabalhar com as frações da forma que nós vemos hoje, tá certo? Então, só para vocês saberem aí, né, que às vezes muitos números, muitos sistemas aí de cálculo foram criados pela necessidade de alguns povos de medir alguma coisa ou de se trabalhar com alguma coisa, como é o caso das frações, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos estudar aqui as frações. É importante vocês saberem que as frações elas podem ser usadas para representar aí a ideia, alguns tipos de ideias diferentes, tá? Então, as frações elas podem ser usadas para representar ideias de parte de um inteiro. Elas também podem ser utilizadas para representar a ideia de quociente, tá? O resultado de uma divisão, como também elas podem ser usadas aí para representar a ideia de razão, tá? Hoje nós vamos dar ênfase ao estudo das frações como aí parte de um inteiro, tá certo? Mas lembrando a vocês que ela pode ser usada para representar esses outros tipos de ideia e que vai ter sim questões nas quais vocês vão se deparar com o uso das frações aí na ideia de quociente ou na ideia de razão. Então vamos lá. Hoje nós vamos aqui estudar as frações como parte do inteiro. Aí na tela de vocês estão vendo aí esse desenho de uma pizza que eu coloquei para vocês. Essa pizza, ela está inteira, não é isso? Tá uma pizza inteira, não tá faltando nenhum pedacinho, ninguém comeu nenhum pedacinho, né? Digamos que eu quisesse repartir aí essa minha pizza ao meio, tá? Em partes iguais.
Então, vamos lá. Eu reparti a minha pizza em duas partes iguais, não foi isso? Digamos que eu comi uma dessas partes na qual eu reparti a minha pizza, tá? Digamos que eu comi aqui esse pedacinho e deixei só um pedaço. Como é que eu poderia representar para alguém a quantidade que eu comi da minha pizza? Porque eu não comi a pizza toda, eu comi parte dela. Então, para eu representar aí a quantidade que eu comi, eu poderia utilizar uma fração. Como ficaria a fração representando a quantidade de pizza que eu comi? Poderia ser uma fração como 1/2, não é isso? Então, eu poderia representar aqui a quantidade de pizza que eu comi com essa fração de 1/2, no qual esse 1zinho aqui representaria a quantidade de pizza que eu comi, né? Eu dividi ela em duas e eu só comi uma das partes, então o 1 tá aqui, né? Que foi o que eu comi. E o 2, né? Que fica lá embaixo no denominador, representaria a quantidade de pedaços na qual eu dividi a minha pizza. Então, eu dividi ela em 2, coloquei o 2zinho aqui embaixo. Então, tá aí a fração da quantidade de pizza que eu comi. Eu comi 1/2 ou 1/2 de pizza. Porém, digamos que eu quero repartir ainda mais a minha pizza, tá? Digamos que eu tô lá com a minha pizza inteira novamente. E agora eu vou repartir ela em 4 pedaços iguais. Está aí, eu reparti ela em 4 pedaços iguais. Desses 4 pedaços iguais, digamos que eu comi aqui, ó, 2 pedacinhos da minha pizza, não é isso? E eu quero representar aí a quantidade de pizza que eu comi. Como é que eu posso representar? Com outra fração. Só que agora a minha fração está 2/4. Por que a minha fração agora é 2/4? Porque 2 são os 2 pedaços que eu comi e 4 que está aqui embaixo é a quantidade de pedaços na qual eu reparti a minha pizza. Então, vocês estão vendo aí que eu posso representar quantidades de um inteiro, não é isso? Porque a minha pizza ela estava inteira. Só que quando eu quero representar partes desse inteiro, ou seja, não é o inteiro completo, mas partes dele, eu posso estar utilizando aí as frações, não é isso? Então, vejamos aqui. Aqui é outro exemplo que eu coloquei para vocês, também ainda como as frações como parte de um inteiro. Nós temos aí uma barra de chocolate aqui na nossa tela. Essa barra de chocolate, pessoal, ela está dividida em 20 pedacinhos, né? Vocês conseguem ver aí que ela já está previamente dividida em 20 pedacinhos. Digamos que desses 20 pedacinhos, eu peguei aqui e comi 8, que é os que estão aqui dentro desse círculo vermelho. Então, esses 8 pedacinhos que estão dentro desse círculo vermelho aqui, desse quadradinho vermelho que eu coloquei, representa a quantidade de chocolate que eu comi. Ou seja, dos 20 pedacinhos no qual essa barra de chocolate foi dividida, eu comi 8 pedacinhos. Então, eu posso representar essa quantidade que eu comi do chocolate, eu não comi ele todo, mas eu posso representar essas partezinhas que eu comi através de uma fração. Como é que seria essa fração? 8/20, no qual o 8, que é o nosso numerador, representa a quantidade de pedacinhos que eu comi, que foram 8, e o 20 representa a quantidade total de partes na qual eu dividi aí essa barra de chocolate. Interessante, né? Mas digamos aí que eu fiquei com mais fome, tal, e eu não queria comer só 8 pedacinhos, então eu fui lá e comi mais. Então, agora, ao invés de ter comido só 8 pedacinhos, eu fui lá e comi 12 pedaços dessa barra de chocolate. Então, eu posso representar também aí essa quantidade que eu comi através de uma fração. Como seria essa fração agora? 12/20. Por quê? Representa que eu comi 12 pedacinhos aqui, não é isso? Da minha barra de chocolate. Tá aqui 12. Dos 20 que eu dividi. Então, eu representaria de que forma? A quantidade que eu comi de pedacinhos ficaria aqui em cima, sendo o meu numerador. E a quantidade total de pedaços no qual eu reparti esse inteiro, né, que foram 20 pedacinhos, ficaria embaixo no nosso denominador. Deu para entender? Então, vamos se aprofundar um pouquinho mais. Aqui eu tenho uma outra figura para vocês, para exemplificar e reforçar isso que eu já disse. Essa minha figura aqui
ela foi repartida em 10 pedaços. Desses 10 pedacinhos, 3 estão pintados, não é isso? Então, essa fraçãozinha que está aparecendo aqui para vocês, né? Ela é uma fração que está representando aqui a quantidade de quadradinhos pintados que eu tenho nessa figura, tá? É como se eu tivesse perguntado para vocês a quantidade de quadradinhos que foi pintado nessa figura. Represente essa quantidade. Aí você foi e representou aqui, 3 sobre 10, no qual o 3 vai ser quem? O nosso numerador e o 10 o denominador. Mas vamos começar aqui pelo denominador que eu coloquei para vocês. O 10, ele é o nosso denominador e ele vai representar aí a quantidade total, né, de pedaços no qual o nosso inteiro foi repartido, no qual o nosso inteiro foi dividido, tá certo? E o 3, ele é o nosso numerador e ele representa a quantidade de partes que eu estou considerando. Nesse caso aqui, eu estou considerando as partezinhas pintadas. No caso da pizza e do chocolate, eu considerei as partes que eu comi. Então, entendem? Em cima, no numerador, fica a quantidade de pedaços que você está considerando, ou seja, quantos foram pintados, ou quanto eu comi, ou quanto eu gastei. E embaixo, no seu denominador, fica a quantidade do todo, tá certo? No qual você repartiu aí o seu todo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos agora para frações equivalentes, tá bom? O que são frações equivalentes? Elas são frações que aparentemente elas são diferentes, tá? Você olha assim, aparentemente elas são diferentes, mas que representam a mesma parte de um todo, tá certo? Então, são frações que você olha assim, tá? Não parece a mesma coisa, são frações diferentes. Porém, essas frações diferentes, elas representam exatamente a mesma coisa. Então, vamos observar aqui nesse exemplinho que eu coloquei aqui embaixo. Aqui embaixo eu coloquei para vocês 4 barras de chocolate. O que é que vocês conseguem observar? Que essas 4 barras de chocolate, elas são exatamente do mesmo tamanho. O que muda foi a forma como eu reparti cada uma delas. Lembrando que essa parte escura é a parte de chocolate que eu ainda tenho e essa parte clarazinha e mais clara que eu coloquei para vocês representa a quantidade de chocolate que eu comi. Aqui nessa primeira barra de chocolate, vocês notem aí que eu reparti ela em 2 partes, tá bom? Eu reparti ela ao meio, em 2 partes iguais. Dessas 2 partes que eu reparti essa minha primeira barrinha de chocolate, eu comi aqui essa metade, que é a partezinha que está em cor clara. Foi a parte que eu comi. Então, eu reparti ela em 2, né, em 2 partes iguais, e eu comi uma dessas partes. Então, a fração que representa isso vai ser 1 sobre 2, aqui da minha primeira barrinha. Aí, aqui é a mesma barrinha, só que eu decidi repartir ela em 4 partes iguais, não é isso? Dessas 4 partes iguais, essa partezinha clara representa o que eu comi, ou seja, das 4 partes iguais na qual eu reparti a minha barra de chocolate, 2 eu comi. A fração que me representaria isso aí seria 2 sobre 4, tá? Seria a fração que eu usaria para representar. Nesse outro caso aqui, eu já peguei a mesma barrinha de chocolate e decidi repartir ela em 6 pedaços iguais, tá? Reparti ela em 6 pedacinhos iguais. E desses 6 pedaços, eu comi 3. A fração que eu usei para representar a quantidade que eu comi foi essa, 3 sobre 6, tá? 3/6. Nesse último caso aqui, eu reparti a minha barrinha de chocolate em 12 pedaços iguais, tá certo? Desses 12 pedaços iguais, eu comi toda essa regiãozinha que tá clara aqui, eu comi 6 pedaços. Então, eu poderia representar isso com essa fraçãozinha aqui, 6 sobre 12 avos, tá? Então, essa fração representa o que eu comi desse chocolate. Notem, pessoal, que é a mesma barrinha, porém ela está dividida de formas diferentes. Então, notem que em todas elas, eu sempre comi quanto? Eu sempre comi a metade dela. Só que como eu reparti ela de formas diferentes, as minhas frações ficaram assim um pouco diferentes uma das outras. Mas
É tudo representando a mesma coisa. Quando isso acontece, nós chamamos essas frações de frações equivalentes, tá? Ou seja, 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. 2 sobre 4 é igual a 3 sobre 6. E 3 sobre 6 também é a mesma coisa que 6 sobre 12 avos, tá? Ou seja, todas elas representam a mesma coisa. O que mudou foi a forma como eu representei. Por quê? Porque eu dividi a mesma quantidade do todo, eu dividi de formas diferentes. Por isso que as minhas frações ficaram parecendo aí diferentes. Porém, é a mesma coisa. Quando isso acontece, eu chamo de fração equivalente, ou seja, equivale à mesma quantidade, tá bom? Mas você pode se perguntar, professora, e quando eu não tiver o desenho, né, a figura lá representando, como é que eu vou saber se a fração é equivalente a outra ou não? Então, vamos lá, o que é que você pode fazer? Você pode ou multiplicar, né, ou dividir. Por exemplo, eu tenho aqui 1 sobre 2. Eu quero uma fração equivalente a esse 1 sobre 2, a esse 1 meio. O que é que eu posso fazer para eu obter uma fração equivalente? Eu posso multiplicar esse 1 sobre 2. Lembrando uma regrinha. O mesmo valor pelo qual você multiplicar o seu numerador tem que ser o mesmo valor, o mesmo número que você vai multiplicar o denominador. Ou seja, quando você vai multiplicar ou dividir a sua fração, você tem que multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Não pode ser números diferentes. Vamos ver isso aqui na prática. Eu vou aqui multiplicar esse 1 por 3 e, consequentemente, o meu denominador também, tá? Então, o numerador e o denominador vão ser multiplicados por 3 para eu obter uma fração equivalente. Então, multipliquei lá o 1 e o 2 pelo 3. Como é que vai ficar? 3 sextos, tá? Porque 1 vezes 3, aliás, 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 3 é 6. Então, eu obtive aqui essa fração 3 sextos. Isso quer dizer que essa fração 3 sextos, ela é equivalente a 1 sobre 2. Por quê? Porque ela é a mesma coisa, tá? O que mudou foi que eu consegui ela através aí da multiplicação. Mas se eu tentasse fazer o inverso, né? Eu tenho aqui 3 sextos, e agora eu tentasse voltar lá para ter a minha fração de 1 sobre 2, de 1 meio, era só eu dividir por 3 que eu voltaria à minha fração inicial. Quando eu consigo fazer isso, é porque essa fração é equivalente. Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho novamente aqui 1 sobre 2, 1 meio. E agora eu vou multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador por 12. E aí eu vou obter uma fração equivalente, que vai dar quanto? 1 vezes 12 é 2 e 2 vezes 12, 24. Então, eu tenho 12 24 avos. Nesse caso, a minha fração equivalente é 12 sobre 24 avos. Lembrando que se vocês quisessem multiplicar 1 sobre 2 por 4, por 6, por 7, vocês podem. Lembrando sempre disso. Multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número e a fração que vocês obtiverem é uma fração equivalente, tá bom? Já nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês que é possível fazer o inverso. Eu consigo uma fração equivalente multiplicando, mas eu também consigo uma fração equivalente dividindo. Nesse caso aqui, eu tenho 3 sextos, não é isso? E eu quero obter uma fração equivalente a ele. Eu posso dividir essa fração. Eu vou dividir por 3, tá bom? Então, vamos lá. Eu divido tanto o numerador quanto o denominador, todo mundo por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2. Então, eu obtive aqui essa fração de 1 meio, 1 sobre 2. Então, eu sei agora que 1 meio ou 1 sobre 2 é uma fração equivalente a 3 sextos, ou seja, é a mesma coisa, eu só representei de forma diferente. Temos aqui um outro exemplo, tá? São os mesmos exemplos que a gente usou anteriormente, só que agora com a divisão. Eu tenho aqui 12 sobre 24 avos e eu quero obter uma fração equivalente a ele. Então, eu vou aqui dividir. Divido todos os 2 por 12, por exemplo. Eu vou dividir eles por 12.
Então, eu divido o numerador, tá? Que é quem está em cima, e o denominador, que é quem está embaixo, todos os dois por 12. E eu vou obter uma fração equivalente. E aqui está a fração que eu obtive. 1 sobre 2 ou 1 meio, tá? Então, significa que 1 meio ou 1 sobre 2 é uma fração equivalente a 12 sobre 24 avos, tá certo? Então, toda vez que aparecer uma questãozinha lá, na qual vocês têm que saber se uma fração é equivalente à outra, vocês têm que observar se ou você vai multiplicar ou dividir por algum número que vai dar exatamente aquela fração pela qual você está comparando, tá certo? Agora aqui nós vamos para a simplificação de frações. A simplificação de frações, ela é bem parecida aí com isso que nós vimos anteriormente, tá certo? Por que que ela é parecida? Porque nós também vamos mexer com divisão, tá certo? Por quê? Quando eu quero simplificar uma fração, significa que eu vou diminuir ela ali, né? Que eu vou obtendo números menores para ela, eu vou deixar ela mais simples, tá? Então, eu até coloquei a definição para vocês, que a simplificação de frações é quando nós dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero. Então, eu vou pegar o numerador e o denominador, vou dividir por um mesmo número até eu chegar numa fração, que vocês vão ver que é o que nós chamamos de fração irredutível. Aqui eu coloquei um exemplo extraído aí do livro didático de vocês. A nossa fração inicial era 90 sobre 240 avos. Digamos que eu quero simplificar essa fração. Então, eu tenho que começar a dividir ela, tá? Notem que 90 e 240 são números pares. Se são números pares, significa que eu posso começar dividindo por 2. Então, eu vou começar dividindo por 2. Tanto 90 eu vou dividir por 2, como 240. Então, vamos lá. Dividir o 90 por 2 vai dar 45. Dividir o 240 por 2 deu 120, tá bom? Então, agora a minha fração, depois dessa primeira simplificação, vai ser 45 sobre 120 avos. Porém, eu ainda posso simplificar ela ainda mais. Ainda está uma fração com números muito grandes. Eu posso simplificar? Posso. Agora, notem que o 45 é um número ímpar e o 120 é um número par. Então, eles não vão ser mais divisíveis por 2, tá? Então, nós vamos agora dividir eles por 3. Aí, eu tenho que ver. O 45 dá para dividir por 3? Dá. O 120 dá para dividir por 3? Dá. Então, se todos os dois, tanto o numerador quanto o denominador, dá para dividir por 3, então eu posso prosseguir. Então, vamos lá. Vamos dividir 45 dividido por 3, dá 15. 120 dividido por 3, 40. Então, agora, a minha fração foi ainda mais simplificada e agora ela é 15 sobre 40 avos. Porém, pessoal, observem que ainda dá para simplificar ela ainda mais. Então, nós vamos simplificar. Poderíamos tentar por 3, porém o 40 não é divisível por 3, então eu não posso. Aí eu poderia tentar dividir por 4? Poderia. Porém, o 40 é divisível por 4, mas o 15 não, então não pode, tem que ser os dois por um mesmo número. Então, vamos tentar por 5. Eu posso dividir por 5? Agora eu posso. Por quê? Porque o 15 é divisível por 5 e o 40 também. Então, agora vai dar certo a minha simplificação. Então, vamos dividir o 15 por 5, que vai dar 3. E o 40 também vamos dividir por 5, que vai dar 8. Então, agora, a minha fração foi ainda mais simplificada e ela agora está 3/8, não é isso? E aqui, eu ainda posso simplificar essa fração? Não consigo mais. Por quê? Porque aqui em cima, no nosso numerador, é 3. E 3, ele é um número primo. Ele só é divisível por ele mesmo. Ele só é divisível por 3. Porém, o 8 não é divisível por 3. Então, eu não consigo mais dividir os dois por um mesmo número. Então, eu paro por aí, né? Então, eu consegui simplificar essa fração inicial aqui, 90 sobre 240 avos. Eu consegui simplificar ela ao máximo e ela ficou quanto agora? 3 sobre 8, ou 3/8. Essa fraçãozinha aqui final que eu obtive, na qual eu não consigo mais simplificar, eu chamo ela de
fração irredutível, tá? Ela é irredutível. Por quê? Porque eu não consigo mais simplificar ela além disso, tá bom? Agora, nós vamos para um outro exemplo aqui, para vocês verem como funciona essa simplificação de frações. Eu peguei esse exemplinho aqui de 24 sobre 30 avos, tá bom? E eu vou tentar simplificar essa fração. Qual é a primeira coisa que vocês têm que notar? Tanto 24 como 30, eles são números pares. Então, eu posso começar dividindo todos os dois por 2. Então, eu vou dividir o 24 por 2 e o 30 por 2, que vai dar quanto? 24 dividido por 2 é 15 e 30 dividido por 2, aliás, 24 dividido por 2 é 12 e 30 dividido por 2 é 30. Então, agora, a minha fração, que era 24 sobre 30 avos, ela agora simplificada virou 12 sobre 15 avos, tá bom? Então, agora, tenho aqui, né, essa fração 12 sobre 15 avos. Dá para eu simplificar ainda mais? Dá. Só que vamos notar uma coisa. O 12 é par e o 15 não. Então, não dá mais para dividir por 2. Então, nós vamos dividir por quem? Pelo 3 que está aparecendo aí na tela de vocês. Então, nós vamos dividir tanto o 12 como o 15 por 3, tá? Lembrando que vocês se certifiquem de se realmente o numerador e o denominador são divisíveis pelo número que você escolheu. No caso aqui eu escolhi o 3 e todos os dois são divisíveis, então eu posso continuar. Então eu vou dividir 12 por 3 e vou dividir o 15 por 3, que vai dar 4 sobre 5, ou 4 quintos, tá certo? Por quê? 12 dividido por 3 é 4 e 15 dividido por 3 é 5, tá certo? Então ficou 4 quintos. Cheguei nesse 4 quintos, eu posso continuar a minha simplificação? Não. Por que que eu não posso? Porque o meu denominador aqui de baixo, ele é 5, não é isso? E 5, ele é um número primo. Ele só é divisível por ele mesmo, tá? Então, eu só poderia dividir esse 5 aqui de baixo por ele mesmo, por 5. E o 4, ele não é divisível por 5, porque ele é menor. Então, eu parei por aí. Então, eu digo que a fração 4 quintos, ou 4 sobre 5, é a minha fração irredutível. Eu não consigo simplificar mais do que isso. Então, eu simplifiquei a minha fração inicial, que era 24 sobre 30, ao máximo. Quem souber fazer direto, pode fazer direto? Pode, tá? Tem gente que já sabe qual é o maior número que dá para dividir os dois para já chegar no resultado direto. Pode fazer. Porém, quem não sabe, né, que às vezes não é um número tão fácil, vai ir pelo passo a passo, né? Quando for os dois pares, começa dividindo por 2. Quando for números ímpares, vai lá começando a dividir pelo 3, até você chegar na fração irredutível, que é a fração através da qual você não consegue mais simplificar, tá? Seus números. E foi só isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se aprofundem aí olhando melhor os exemplinhos que tem lá no livro de vocês. Qualquer dúvida, estamos aí disponíveis no horário das nossas aulas para poder estar ajudando vocês aí, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!